Oi, galerinha. Deixa eu ver se foi. Oi, galera. Bom, tô vindo aqui de novo, que eu acho que algumas pessoas devem saber, né, que eu e o Guilherme, a gente saiu do Rio de Janeiro de novo e viemos pra São Paulo de novo pra recomeçar a nossa vida, né? Lá no Rio de Janeiro tava complicado o emprego e com isso a gente não conseguia estudar e nossa vida estava estacionada, então a gente decidiu voltar pra São Paulo pra recomeçar. E nós traçamos alguns caminhos e por conta de alguns erros de coisas que a gente não sabia, a gente acabou gastando muito dinheiro. Então eu vim aqui hoje para passar algumas dicas para quem quer fazer igual a gente. Deixa eu arrumar aqui. Para quem quer fazer igual a gente, não cair em algumas armadilhas. Para economizar dinheiro e não passar por aquilo, porque por mais que Deus esteja com a gente, não deixe a gente ficar pior do que quando a gente cai em alguma armadilha, ainda assim a gente quer evitar que pessoas façam o mesmo. Bom, eu e o Guilherme a gente não conseguiu trazer os móveis, né? Porque a gente ainda não tinha alugado o lugar, se fosse para trazer os móveis ia ficar muito caro, então a gente resolveu alugar um quarto, né? É o que se encaixava melhor do que a gente precisava, né? Porque a gente não tinha como trazer os móveis, mas também não podia ficar morando num lugar vazio. Se você também, como a gente, não tinha dinheiro, não tem dinheiro para trazer os móveis, né? Porque a gente levou em consideração não só os móveis, mas a estadia, a refeição, o dinheiro até a gente conseguir um emprego. Primeiro de tudo, antes de você pensar em vir para São Paulo, eu indico a primeira dica seria você começar a fazer entrevistas já online, já buscar algumas empresas online antes de você vir para cá. Por quê? A empresa que o Guilherme conseguiu agora, por exemplo, ele fez o processo totalmente online. Então, ele se candidatou à empresa, a vaga no caso, e aí já mandaram para ele por e-mail toda a prova, né, que era de raciocínio lógico, português, matemática e redação. Ele fez tudo online. Eu acho que em 2 horas ele fez. Ele mandou a proposta, a empresa já devolveu com a devolutiva dessas provas. Aí ele passou nessa primeira fase e foi para a segunda fase. A segunda fase era uma entrevista também online, então pelo Zoom, né? Tem algumas empresas que usam Zoom, tem outras empresas que usam outra plataforma, outros sistemas para fazer, mas é tudo online. Aí foi pelo Zoom e lá eu lembro que eu acompanhei essa parte, né? Porque a gente mora num quarto. E tinha 45 pessoas dentro da sala com ele. Então cada um foi se apresentando, foi falando sobre si, né? Essas dicas sobre entrevista eu não sei dar não, mas é assim. E até a entrega de documento foi online. Ele tirou foto de todos os documentos e mandou para a empresa. A única coisa que ele precisou ir até a empresa, e já quando já estava para ser efetivado, né? Para ser contratado, foi o exame de admissão. Aí ele foi na empresa, eu lembro que todo o processo foi sexta, aí passou sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Quando foi na quinta, o Guilherme foi entregar os documentos para já começar a trabalhar. Na segunda ele já estava trabalhando, então o processo é bem rápido. Então assim, se você puder fazer o processo online, é uma boa saída. Mas dependendo da sua área, também é bom você vir sem fazer online, né? Por exemplo, se for mercado, essas coisas. Gente, São Paulo tá cheio de emprego. Mercado, 25 de março, loja de roupa, Brás. Se você for andando por São Paulo, tá cheio de placa informando precisa de entregador, precisa de gente. Então, se quiser vir também, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa também, acho que eu não ia conseguir esperar ter alguma coisa pra vir. Mas se puder esperar, espera. Se não puder, eu vou dar a segunda dica. A segunda dica, que é pesquise bastante. Se você vir morar num quarto, igual a gente fez, pesquise bastante, peça bastante foto,
Mas nunca feche online. Nunca feche antes de conhecer o quarto, tá? A gente fechou antes de conhecer o quarto. E a pessoa tinha mandado foto, a pessoa tinha falado que era um ambiente familiar, a pessoa tinha falado um monte de coisa. E pra segurar o quarto, porque ela falou, tem um monte de gente procurando, mentira. Pra segurar o quarto a gente pagou adiantado. E quando a gente chegou lá, depois de uma semana, além da nossa recepção não ter sido boa, porque a gente avisou que a gente estava chegando às 6 horas da manhã de uma quarta-feira. A gente chegou lá e deu de cara com a porta. E quando chegou lá não era nada daquilo que parecia nas fotos, eram bem mais feio. O quarto não era alvenaria, era de madeira. E a cozinha a gente dividia com outras pessoas, a gente já sabia que ia dividir com outras pessoas, mas era muito desorganizado. Então, antes de você conhecer o quarto, não feche. Vá ficar num quarto de hotel uns 2, 3 dias até você achar um lugar que você realmente acha que vai ser bom. Porque o valor que a gente gastou por conta dessa brincadeira foi muito mais caro do que ter ficado 3 dias no hotel até achar um lugar que a gente realmente gostasse. Entendeu? A terceira dica é: busca um lugar que não more muita gente, né? Porque nesse primeiro lugar que a gente estava, morava muita gente, a gente não sabia quem entrava, quem saía, e não era um ambiente familiar, o lugar era muito nojento, porque era muita gente, e toda vez que a gente comprava alguma coisa para comer, alguém ia lá e roubava, e a gente não sabia quem era, e não tinha câmera, então a gente acabou gastando um dinheiro violento para poder comer, porque toda vez que a gente comprava, alguém roubava, então a gente começou a comer fora. Comer fora todos os dias acaba gastando muito dinheiro. Quarta dica. Gente, mesmo se o dono da casa falar assim, não tem chave, daqui a pouco eu te dou a chave, não sei o que, fale, eu só vou ficar se me der a chave do quarto. Por quê? A gente deixou dinheiro no quarto e sumiu o dinheiro do quarto. Entendeu? Nessa brincadeira aí, foi uma grana. Procure quartos que seja de alvenaria, né? Porque o quarto que a gente chegou lá, na foto, parecia todo bonitinho, chegou lá, era de madeira. A casa era de alvenaria, tudo bonitinho, mas ele fez a separação com madeira. Aí tinha uma moça que tinha uma criança lá, e a criança chorava a madrugada inteira. A criança acho que tinha uns 2, 3 anos, não sei quanto tempo ela tinha, e ela chorava a noite inteira, e a gente saía cedo e voltava à tarde porque a gente estava fazendo entrevistas, né? Então a gente quase não descansou. Aliás, a gente não descansou naquela semana, foi a pior semana. A semana durou 1 mês, ao invés de durar 7 dias. Bom, além de morar com poucas pessoas, vai a sétima dica, desapegue. Não desapegue das suas coisas, não é isso, mas desapegue da casa. Tá? Porque a gente, eu e meu marido, por exemplo, a gente é muito organizado, ele mais do que eu, mas a gente gosta de tudo limpinho, o nosso maior prazer é sentar e comer. Gente, cozinha comunitária nunca vai ser organizada, não adianta. E se você começar a limpar, porque quando eu cheguei eu fiz aquela limpeza na cozinha, né? Falei, a casa é minha, então eu vou limpar, porque eu tô pagando também. Aí o pessoal vai ter bom senso e cada um vai fazer sua parte e a casa vai ficar limpa. Não vai. Você lava todas as panelas, aí o pessoal vai começar a te fazer de empregada, porque tá vendo que você fica lavando toda hora, eles vão lá e deixam sujo quando vai ver tá limpo. Desapega, deixa sujo, limpa o que você usar, né, lava o que você usar e o resto deixa lá. Porque se você ficar limpando, meu Deus do céu, você vai virar empregado, eu já me estressei com isso. Então, desapega. O seu quarto pode ser limpinho, as suas coisas podem ser organizadas, a sua comida pode ser, mas a cozinha e os outros lugares que são juntos, desapeguem, tá? Eu tive sorte aqui porque
eu moro com 4 pessoas, né? Um casal e mais 2 pessoas, que cada um tem seu quarto. E eu e o Guilherme, no caso, são 6 pessoas. E a cada 2 pessoas tem um banheiro. Então, o casal tem que mora aqui em cima, eles têm um quarto compartilhado com suíte, que eles são os donos da casa. Tem do lado deles, que é lá em cima, aí tem o quarto de um menino e do outro menino. E aqui tem um banheiro pra eles. E aqui embaixo, eu e o Guilherme. E depois da cozinha tem um banheiro pra gente. Então acaba que só nós 2 usamos. Todo mundo acaba, tipo, usando o nosso banheiro, tipo, pra usar a privada, mas pra tomar banho é só nós 2. E acaba que o banheiro acaba sendo mais organizado que a cozinha. Busque quartos ou casas que tenha lavanderia. Se você for buscar um quarto como a gente buscou, busque lugares que tenha lavanderia, porque a gente viu alguns outros quartos também. O quarto era lindo, água e luz inclusa, a internet inclusa, e a lavanderia não tinha. Então você não tinha nem onde estender a roupa. Você lavava a roupa num tanque, literalmente um tanque, não é aqueles tanquinhos, era um tanque, e deixava no quarto. Gente, com certeza a roupa vai mofar. Então busque lugares que tenha lavanderia, ou que tenha pelo menos uma máquina. Aqui a gente usa uma máquina, cada dia lava a roupa, por isso é muito importante também não ter muita gente no local, porque aí todo mundo consegue lavar roupa sem passar por cima do outro, sem briga, sem nada. Busque lugares próximos de estações. Por quê? Aqui onde a gente mora não é muito perto da estação, né? É o lugar que a gente conseguiu, é um lugar muito bom, não tô falando que é um lugar ruim, mas o tempo que a gente demora pra chegar na estação é mais do que 50% do tempo de percurso até o trabalho. Então, se você morar mais próximo da estação, fica mais fácil do que você pegar um ônibus longe para chegar até a estação, da estação para o local. Que ninguém merece passar a vida dentro do transporte, né? Se você, assim como a gente, quer vir para São Paulo, começar a trabalhar, juntar um dinheiro para ir para um lugar seu, né? A gente quer ir para uma casa nossa de aluguel ainda, até a gente fazer um financiamento, alguma coisa, que Deus preparar, na verdade. Se você quer também fazer isso, eu indico que você procure alguns lugares que vendam móveis mais baratos. Não compre tipo de Casas Bahia, Marabras, etc. Por quê? Porque além desses lugares às vezes nem ter aquele móvel bonito e de qualidade, é muito caro. A gente achou um lugar, que foi até uma indicação de uma amiga minha, que é um lugar que vende móveis muito bons, que são de doações, e são de doações de semi-novos e em ótimo estado. Eles só aceitam realmente móveis que estão em ótimo estado. Eles ainda reformam alguma coisinha, deixa novo, é quase novo. Eu fui lá ver, mas a gente ainda não comprou nada. E por um valor bem, bem pequeno, e tudo que você compra lá é revertido para instituição de caridade. Lá no caso é para senhores de idade, né, para casas de repouso. Então, além de você estar mobiliando a sua casa com móveis de qualidade e de valores bem abaixo do valor que uma loja nova, você ainda vai estar ajudando outras pessoas. Então, eu indico isso, você procurar esses lugares. Para vocês terem uma noção, a minha amiga, ela que me indicou esse lugar, ela comprou tipo vários móveis, eu não vou lembrar muito bem, mas eu lembro que foi pelo menos uns 3 móveis e ela gastou R$150 por 3 móveis. Então, acho que vale a pena, né? E as dicas foram essas, galera. Eu sei que as dicas foram meio bobas até, ou algumas até meio óbvias, mas no meio da euforia de tudo dar certo, a gente acaba deixando essas coisas de lado, ou algumas também a gente não sabia, e a gente perdeu um bom dinheiro nessa brincadeira, porque além do dinheiro que roubaram dentro do nosso quarto, o dinheiro que a gente gastou com comida que roubaram da gente
do dinheiro que a gente gastou pra ter que comer fora, pra gente poder ter o que comer, porque toda hora roubavam comida. A gente ficou uma semana só naquele quarto, né? Eu já tinha preparado outro lugar pra gente ir. E o dono da pensão, ele não devolveu o dinheiro pra gente. Não devolveu, disse que tava no direito dele, que não é ele que tava expulsando a gente, então ele não ia devolver. E é isso. Então a gente gastou um bom dinheiro nessa brincadeira. Então, eu não sei em quantas pessoas esse vídeo vai chegar, eu não sou famosa, então eu acho que não muitas pessoas vão ver, mas se eu puder ajudar uma pessoa, já é o suficiente, porque a gente sabe o quanto é difícil pra gente lutar pelo que é nosso, pra acabar perdendo por algumas coisas que podem ser evitadas, né? Eu penso em gravar outros vídeos de dicas ou de dia a dia que a gente tá passando aqui em São Paulo, né? E eu não sei se vai ser constante, mas eu pretendo continuar gravando. E é isso, se tiver alguma pergunta também, né? Não sei se vou ser blogueirinho ou não, eu vou gravar isso porque eu tô gostando. Mas se tiver alguma pergunta, gente, eu tô aqui pra ajudar e se eu puder dar alguma dica ou até mandar uma mensagem no PV, eu mando sem problema nenhum, tá? Porque acho que uma mão lava a outra. E é isso, até a próxima.